Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Na live de hoje a gente vai falar sobre escolhas, escolhas erradas, o que nos leva a escolher, o que nós escolhemos, por que nós escolhemos, como é que isso funciona na nossa mente, na nossa cabeça? Será que a gente escolhe errado porque a gente quer? Será que a gente vai seguindo aí alguma coisa que a gente nunca nem parou para pensar sobre isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de escolhas, é, é muito comum, principalmente quando a gente fez alguma escolha na vida que não foi uma escolha muito boa, então a gente começa a se culpar. E a gente, com certeza, vocês já ouviram essa expressão, né? O dedo podre. Ah, eu tenho um dedo podre. Ah, eu só escolho errado. Será mesmo que existe isso? Será mesmo que existe esse padrão de escolha errada? É sobre isso que a gente vai falar. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu prefiro usar essa expressão, a gente vai conversar aqui e eu vou trazer para vocês nessa live uma explicação um pouco mais ampliada do que geralmente eu costumo trazer. Eu quero falar para vocês de conceitos que existem no mundo. Eu não vou falar de política, mas eu vou falar de conceitos políticos. Então, a gente vai falar de capitalismo, de socialismo, de comunismo, de ditadura. Nossa, sabia que você vai falar. Por que tem a ver a política com a minha vida? Pois é. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Apertem os cintos, que essa live tende a esquentar. Então, a gente também vai trazer um perfume maravilhoso para brilhantar nossa live, que vai conversar perfeitamente com esse conteúdo. E aí vai trazer mais clareza ainda. Vocês nem imaginam o que esse perfume de hoje vai ensinar para gente. Não sei por que essa luz daqui está piscando, né? Mas enfim, tá? Então vocês nem imaginam o que o perfume de hoje vai ensinar para gente. Muita coisa. Eu já vou logo apresentando o perfume, que eu sei que vocês são curiosos, eu também sou. Nós vamos falar sobre esse perfume. O Delina, esse perfume aí que está hypado, como dizem nas redes sociais. O Delina, esse perfume. Delina exclusivo, Casa de Mali. É sobre esse perfume que a gente vai falar hoje. Mas a gente vai falar também sobre socialismo, capitalismo, comunismo, ditadura, família e escolhas erradas. Caraca, fez uma salada, hein, Sai? Fez uma salada, não, eu fiz um salpicão. Nós brasileiros conhecemos bem o que é salpicão, né? Entra tudo no salpicão. Então, essa ideia que eu quero discutir com vocês hoje, ela vai ampliar a sua mente e eu quero já pedir para você ter paciência e ficar aí. Se você está aqui agora, eu sei que vai entrando gente depois. Se você está aqui agora, se comprometa aí com você, fale com você. Tá bom, vou me comprometer. Escreve aí. Eu vou. Quem vai ficar aí até o final? Fala aí, eu vou. É, tudo que eu vou falar aqui, eu fiquei aí, ó, o fim de semana inteiro preparando para compartilhar com vocês. E vai ser de muito valor. E quando o que eu vou falar mexe comigo, assim, fala comigo, eu fico mais empolgada ainda. Então, eu estou indo devagarinho aqui, que eu não quero me perder, eu não quero perder nenhum ponto importante de tudo que eu anotei. Eu vou, parabéns. Então, se comprometa não apenas comigo, mas se comprometa com você, em primeiro lugar, tá bom? Eu vou botar o microfone aqui para não ficar segurando esse microfone, que é chato, né? Vou botar ele aqui. Bom, é, eu já passei aqui uma breve abertura para vocês, como é que a gente vai falar sobre esses assuntos, mas o tema da live é escolhas, escolhas erradas. Por que escolhemos o que nós escolhemos, tá? E vocês sabem
pelo menos a maioria aqui sabe, que eu tenho um curso Mapeamento das Emoções. Esse tema veio de lá. Esse tema veio de uma aula que eu construí em 2019. Por que que a gente escolhe o que a gente escolhe? Baseado em algumas pesquisas e perguntas de pacientes, perguntas de pessoas que ainda não eram alunos, eram simplesmente pacientes, pessoas que eu tinha contato, que me seguiam ou que faziam atendimento psicológico comigo. Mas por que que a gente escolhe o que a gente escolhe? E daí eu construí essa aula, tá? E agora a gente vai ampliar e você vai entender coisas que talvez você nunca tenha nem pensado. Então, se a gente olha para uma estrutura política que rege todos os países, é regido por uma estrutura política, correto? O Brasil tem uma estrutura política, a Austrália tem uma estrutura política, a China tem uma estrutura política, o Vietnã tem uma estrutura política que a gente chama de um sistema. É um sistema capitalista, como é da Austrália, é um sistema socialista, como são os sistemas dos países nórdicos, Noruega, por exemplo, Suécia, ou é um sistema comunista, como é da China, por exemplo. Eu nem sei exatamente se falar essas coisas que eu vou falar aqui é mais prejudicial até do que outras coisas que às vezes a gente fala, e não pode falar isso na live. Será que pode falar do que eu vou falar aqui? Enfim, o meu foco aqui é na sua saúde mental, na sua saúde emocional, nas suas escolhas e o que está acontecendo na sua vida hoje, por que que está acontecendo. O país capitalista, só uma breve introdução sobre esse assunto, tá? Sobre cada um deles. O país, eu fiz uma colinha aqui para mim também, porque eu não quero me perder, nem me alongar falando da minha cabeça, às vezes a gente vai se alongando demais, tá? Então, o capitalismo, ele tem um foco no individualismo. É muito comum, se você mora aqui na Austrália, por exemplo, você já deve ter passado por isso e você já deve ter visto ou ouvido alguém falar assim: aqui, se o teu vizinho do lado morrer, eu mesmo já falei isso aqui na live, né? Se sair uma ambulância aqui do prédio com alguém, eu não vou falar nada, eu não vou abrir minha porta e perguntar: oi, tá tudo bem? O que que aconteceu? Porque aqui é um país capitalista, é um país individualista, cada um vive sua vida, cada um no seu quadrado, ninguém se mete com ninguém. Isso aí é uma característica, né? Então, o capitalismo, ele tem esse foco no individualismo. Vou fechar essa porta aqui que começou, né? Varrer aqui, ver se melhorar aqui. Começou a varrer, começou barulho para tudo que é lugar. Mas o som tá ok para vocês? Eu botei o microfonezinho aqui para ver se fica melhor, tá? Então, o país que é regido pelo capitalismo, ele tem uma mentalidade de individualismo, de liberdade, tá? O país capitalista é um país da liberdade, Estados Unidos, Austrália, Londres, é um país da liberdade, é um país da individualidade. E aí, sobre essa lógica, eu quero puxar já uma perninha aqui para a família. A família capitalista é a família desligada, é a família independente, é a família que cada um foca no seu crescimento e distanciamento. Ah, eu não vou ficar lendo os comentários também, não. Depois eu leio, tá? Senão eu vou me distrair. E tem tanta coisa, eu falei assim, gente, eu acho que eu exagerei no tamanho do meu resumo. Mas vamos lá, quero que vocês gostem, tá? Obrigado, isso aí. Se vocês conseguirem enviar aí, clicar no balãozinho, enviar para as pessoas, convidar as pessoas, o assunto é importantíssimo, tá? Esse assunto vai entrar para o nosso curso depois. Isso aqui é matéria de aula, é matéria dada. Poderia estar vendendo a aula aqui. Eu poderia estar guardando esse conteúdo, eu vou dar só para os meus alunos. Eu estou compartilhando com todo mundo, tá? Porque o meu desejo é esse. Eu vou falar também
Uma das nossas lives dessa semana vai ser sobre propósito de vida. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito de vida, a vida fica difícil. Mas vamos lá, vou falar sobre isso essa semana. Não é amanhã, enfim, depois eu passo aqui o roteiro com vocês, tá? Já deixei no Stories. Então vamos lá. Olhando para a família capitalista seria a família individualista, seria a família desligada. O que a gente chama em terapia sistêmica de família, existe dois tipos de família. Entre esses dois tipos existe um arco. O que é isso? Vou explicar. Eu tenho família desligada e eu tenho família emaranhada. Teoria sistêmica, Salvador Minuti, Virginia Satir. Daqui para cá, eu tenho algumas variações. Então, eu não tenho só o comunismo e o capitalismo. Eu tenho o socialismo, eu tenho as variações desse socialismo, porque a Austrália é capitalista, mas o sistema de saúde aqui é socialista. Ah, é assim? Pois é. Então, esse arco também acontece na nossa família. Segura essas informações que você vai entender tudo, vai dar um boom na sua cabeça. Já pega um copo d'água, deixa perto de você, se você tem pressão alta, alguma coisa assim, para todo mundo ficar bem calminho. Não quero ninguém tendo infarto aí na live. Mas se prepara que lá vem chumbo grosso. Vou beber uma aguinha. Muito bem. Porque eu tô calminha, né? Geralmente eu sou mais agitada, e que eu estou guardando energia. Aí, isso afeta as relações. Se você vive numa família capitalista, que é um por si, D'Artagnan, né? Um por si e Deus por todos. Não, como é que é esse negócio, gente? Esqueci aí. Enfim, tá vendo? Eu querendo inventar coisa que eu não estava programado para falar e eu esqueço. É um por si, Deus por todos, né? Cada um por si. Tinha um ditado na família do meu ex-marido que era assim, ó. Aqui é a lei de Muricy, cada um cuida de si, né? Cada um cuida da sua vida, né? Botou a comida tá pronta. Ó, lei de Muricy, hein? Cada um cuida de si. Levanta, pega a sua comida, que senão vai acabar e você fica sem. Mas isso é legal? Ou isso é assim, tipo, mas peraí. Eu não penso no outro, eu só penso em mim. Então, é aquela família com o sistema capitalista. Lembrando do arco, existem variações. Aí a gente tem o sistema socialista. O que é o sistema socialista? O sistema socialista, ele valoriza a coletividade, tá? Eu não sei, eu sei que eu tenho aluna que mora na Noruega, mas eu não sei se tem alguém ao vivo aí agora que mora na Noruega. Quais são os outros países? São os países nórdicos, tá? Eles são socialistas. Polo Norte, é, deixa eu pegar aqui os nomes direitinho para a gente falar exatamente quais. Bom, isso não interessa agora, tá? Vamos confundir aqui as coisas, não. Olha como é que eu sou. Eu tô confusa com esse assunto, que eu não estou querendo chocar ninguém, mas tudo bem. Vocês já entenderam, existe lá os países socialistas, tá? Muito bem. Como é que age uma família socialista? E o que que é o socialismo? O socialismo é aquele país da coletividade, é aquele país da justiça social e do bem-estar comum, ok? Alguém aí vive num país com esse regime? Comenta aqui para mim, tá? Aí, como é que esse sistema socialista entra e pode estar acontecendo nas nossas famílias? Esse sistema, quando eu estou falando de um sistema, principalmente falando de família, eu estou falando o que está acontecendo nas gerações. Eu não tenho como avaliar uma família que eu não tenho uma história. Então, quando eu estou falando de família, eu estou falando da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, eu agora que tenho filho, dos netos e tal, tal, tal. Esse sistema todo familiar. Então, esse impacto na criação dos filhos com essa coisa da igualdade. Mas será que essa igualdade ela é exatamente igual para
todo esse sistema socialista dentro de uma família, aonde os meus filhos, não, aqui eu tenho 4 filhos, aqui é tudo igual para todos. Será mesmo? Ou será que você deu um carro para sua filha mais velha, mas aí quando chegou a segunda, a terceira, na quarta filha já não tinha o dinheiro para dar um carro, e aí você não deu o carro. Então, esse socialismo na família já falhou, entende? Então, o sistema socialismo, até nos países socialistas, é uma excelente saúde e excelente educação. Por quê? Eu tenho que dar excelente saúde, excelente educação, porque toda a política por trás desse sistema não quer que você saia de lá. Quem é que mora lá com um sorriso daqui a aqui, na Noruega, um frio, né? Quando chega no inverno, 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, já é inverno. Acabou. O índice de depressão é altíssimo. A vitamina D é distribuída pelo governo gratuitamente, porque as pessoas deprimem, as pessoas são tristes. Existe assim, tem até um filme aí na Netflix que passou, não me lembro o nome, de uma pessoa que o governo foi lá e tirou a criança daquela casa e disse que ela não estava sendo bem tratada, tirou a criança da mãe. Enfim, essa igualdade social, ela carrega também um pouquinho de uma perversidade que vem da ditadura e do comunismo. Nenhum sistema político é completamente fiel a ele e puro. A Austrália é capitalista, mas o sistema de saúde é socialista, o sistema de educação é socialista. Não há um capitalismo puro, não há um socialismo puro, tá? Estrelinhas aí. Essa comparação aqui é para ampliar o seu olhar para a família. Eu estou querendo levar você para a família. Gente, se esse perfil aqui continuar com 3 pessoas, eu vou passar para o outro perfil. O que está acontecendo aqui nesse perfil? Ou ele está parado, ou as pessoas entraram e saíram. Se continuar, me fala quem está aqui nesse perfil ou vocês passam para outra live, que não tem sentido, né? A gente ficar aqui com 2 pessoas vendo a live, tá? Então vai lá para o nosso outro Instagram, Sayonara Psicóloga. Ou quem tiver aqui fala, não, eu quero ficar aqui, tudo bem. Me avisa aí. Muito bem. Aí a gente vai para o comunismo. O comunismo, ele tem um sistema. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de regras de funcionamento, tá bom? Então, ele tem um sistema de propriedade coletiva. Então, ninguém é dono de nada e todo mundo é dono de tudo. Mas será que é dono de tudo? Hum. Será que você é dono de tudo a ponto de você tomar suas decisões, querer vender o que é seu e o governo simplesmente concordar e tá tudo bem? Será mesmo que é assim? Tá? Então eu quero que vocês pensem. Bom, se existe então, bom, então vou desligar esse perfil aqui, tá? Se existe então, se existe então um sistema socialista, capitalista e comunista, também existe um sistema comunista na família. E como que isso influencia a minha estrutura dentro da família? Será que essa dinâmica, ela, o comunismo na família é porque é tudo igual para todo mundo? Será que isso funciona? Será que existe esse poder e essa posse do meu individual na minha família sendo respeitado ou não? Eu não tenho individualidade nenhuma, porque aqui não tem individualidade. Então, eu estou aqui, vamos dizer que eu estou aqui fazendo uma live, e aí meu pai abre a porta, deixa a porta aberta, porque aqui em casa não tem porta fechada, não. Ou seja, aonde é que eu tenho direito? Muito bem.
Entendendo essas estruturas, a gente pode seguir e fazer um paralelo com esse sistema, todos os sistemas políticos existentes, e fazer um sistema com as nossas famílias. Você vem de que tipo de família? Uma família socialista, uma família capitalista, uma família comunista, uma família ditatorial, aonde um manda e todo mundo obedece? Ou todo mundo vai fugindo dessa lei, vai burlando o chefe? Quem era o chefe na sua casa? Quem mandava na sua casa? Como que as coisas funcionam na sua casa? Por exemplo, eu já tive uma aluna que relatou que ela precisava trabalhar e ela dava o dinheiro todo dentro de casa. Ela não ficava com nada. O pai dava para ela o dinheiro da passagem para ela ir continuar indo trabalhar durante a semana. Então, que sistema é esse que você viveu? Baseado nisso, olhando para essa dinâmica, eu acredito que já clareou para você uma série de coisas importantes. E como eu sempre digo, coisas importantes, relevantes e que não são neutras. Então, essas coisas que aconteceram na nossa vida, elas são importantes, elas são relevantes e elas não são neutras. Quando você nasceu, você não escolheu o seu nome. Eu vou escolher meu nome. Não, você já tinha um nome, porque você nasceu em uma estrutura politizada. Você nasceu em uma família onde você não escolheu o seu nome. Você não escolhia a comida que você ia comer. Você não escolheu a religião que você foi inserida. Você não teve essa liberdade. Então, quando a gente fala, nós temos livre-arbítrio, eu quero que você pergunte para sua alma: você tem livre-arbítrio de verdade? Você escolhe o que você quer escolher? Ou você foi fazendo escolhas ao longo da sua vida, ao longo da sua história de vida, determinado pelo sistema familiar que você estava inserida? Por quê? Se você mora na Austrália, você tem um tipo de escolha de vida. Mas se você mora na China, você tem outro tipo de escolha. Por exemplo, daqui a uma semana eu vou para a China. Então, eu estou fazendo pesquisa. Como é que vai ser quando eu chegar na China? Porque na China não existe nem Instagram. Não existe Instagram, não existe Facebook. O sistema é outro. Inclusive, até a própria rede que eles criaram, né, a rede social que eles criaram, do Tico, não existe lá. Eles criaram uma específica para eles. Essa aí, eles venderam para o mundo. Essa outra plataforma do Tico, eles venderam para o mundo. Mas para eles, não. Por quê? Porque lá é um regime comunista. Acontece que em todos esses regimes vai ter gente defendendo e vai ter gente criticando, vai ter gente a favor e vai ter gente contra. O nosso ponto aqui não é política. O nosso ponto aqui é reflexão. O meu ponto com vocês não é qual é o partido que é melhor, quem votou em quem, que isso não me interessa, porque isso não vai mudar nem a minha vida e digo mais, não muda a sua também. Enquanto você gasta seu tempo pensando nesse sistema macro, você não está pensando no seu sistema, na sua família. Da mesma forma que nós somos fiéis à religião que nascemos, às coisas que aprendemos dentro da nossa família. Por que que você faz o que faz? Eu faço o que eu faço porque a minha mãe sempre fez assim, a minha avó também, e agora eu também faço assim. E estou ensinando a minha neta a fazer assim. E a minha neta vai ensinar a filha dela e vai dizer: a minha avó me ensinou, a minha mãe me ensinou, e por isso eu faço assim. Mas eu quero ensinar a vocês refletirem, porque esse é o papel da psicologia. Esse é o verdadeiro papel da saúde mental. Como é que você vai mapear as suas emoções se você não tem sequer liberdade para tomar decisões? Quem não tem liberdade para decidir, não tem liberdade para escolher. E se você não tem liberdade para escolher, você escolhe errado, você escolhe baseado no que o sistema
te induz a escolher. E por isso eu disse que o perfume de hoje vai ensinar muita coisa para gente. Porque esse perfume que eu escolhi para a live de hoje, o Delina, da Casa de Mali, é um perfume. Se vocês sabem o preço em real, me falem aí. Aqui ele custa US$ 556. Quanto custa aí no Brasil? Quanto custa esse perfume? Quem souber, coloca aí. Perfume caríssimo. E por que que nós usamos esse perfume? Porque realmente ele é maravilhoso e quando eu coloco, ó, vou colocar, né? Ele é sim maravilhoso, é um perfume que já já eu vou falar as notas dele, vou falar tudo que tem nesse perfume. Ó, R$ 4.000 ele custa no Brasil. E o salário mínimo é mil e pouco, né? É realmente maravilhoso, tá? Esse perfume tem uma história, tá? Mas e aí? Eu refleti sobre isso, eu tenho alguns perfumes da Casa de Mali, eu gosto da perfumaria, eu aprecio a perfumaria, mas eu aprecio o poder da nossa mente, eu aprecio o valor dos meus neurônios, eu aprecio o valor das coisas e não o preço. Então, eu sei o valor desse perfume porque eu fui estudar sobre ele, não só sobre ele, né? Sobre alguns perfumes, vocês já perceberam isso aqui, eu falei nas nossas lives. E esse perfume, ele tá hypado, né? Como diz na internet. Todo mundo quer esse perfume, ele é maravilhoso. Tá, eu quero porque o capitalismo está me levando a esse desejo ou porque realmente eu quero? Eu já disse para vocês também em outras lives, agora agora o som veio aqui, né? Vou botar o microfone mais perto. Ninguém merece, né? Vocês estão ouvindo? Meu pai, estão ouvindo? Ele varrendo aqui fora, melhorou com o microfone, eu botei aqui um filtro. Vamos ver se vai melhorar de verdade. Enfim, depois vocês me contem aqui se melhorou esse barulho, tá bom? Muito bem. Da mesma forma que o mercado faz eu acreditar que isso aqui é bom para a minha vida, existe uma série de coisas acontecendo dentro das nossas casas, dentro da nossa família, fazendo a gente acreditar que a nossa família é a melhor, que o nosso sistema familiar é correto, que eu não posso ser infiel aos meus antepassados. Tá dando para escutar bem. Ah, que bom, graças a Deus. Não sei se vocês conseguem escutar o barulho lá de fora, né? Porque está bem alto, mas tá bom. Se vocês estão ouvindo aqui, é o que importa, tá bom? Então, o meu desejo como psicóloga, como fundadora e autora do mapeamento das emoções, é trazer para a vida de vocês a verdadeira liberdade, o verdadeiro freedom, como a gente fala em inglês. If you want to have a freedom, you have to build it. Se você quer ter liberdade, você tem que construir essa liberdade, porque a gente não foi criado em liberdade. O nosso sistema familiar, ele nos aprisiona aquilo ali. Eu não estou dizendo aqui que o que você aprendeu na sua família é ruim ou é errado, pode ser incrivelmente maravilhoso, princípios e valores incríveis. Mas tem uma coisa que eu digo lá no comecinho do meu livro, é nas famílias aonde nós temos as maiores alegrias, mas também aonde temos as maiores decepções. Então, o meu desejo não é que você simplesmente aprenda a cantar, mas que você aprenda a letra da música. Porque quando você aprende a letra da música, você aprende e você decide
se aquela música faz sentido para você ou não. Então, quando eu estou falando de live, quando eu estou falando de escolhas erradas nessa live, eu quero que você entenda que você não é 100% responsável pelas suas escolhas erradas do passado. Eu digo do passado porque hoje você está ouvindo essa live aqui, já é presente. E aí, amanhã, principalmente, após esse conhecimento, o que ficou para trás é passado, mas daqui para frente não é mais passado. E essa responsabilidade é 100% nossa. Então, se eu venho de um sistema familiar que foi muito capitalista, socialista ou comunista comigo, eu decido agora o que eu serei e como eu vou construir essa minha família. E se eu quero ter um sistema aqui individual, então eu serei uma pessoa que moro dentro de uma casa comunista e eu sou capitalista. Será que isso pode acontecer? Será que eu posso morar, eu quero dizer, será que eu posso comungar de um sistema que é totalmente ditador, que está ditando regras o tempo inteiro, aonde você não vê, principalmente, aonde você não vê os líderes dessa ditadura estarem cumprindo aquilo que eles estão querendo que você cumpra? Isso serve para a família, isso serve para a religião, isso serve para a sociedade. Quando eu construo liberdade, e essa liberdade só é possível acontecer nas nossas vidas através do saber, do conhecimento, não existe liberdade para pessoas ignorantes. Não existe liberdade para quem não estuda, para quem não quer conhecer, para quem não quer aprender. Se eu não quero aprender, se eu não tenho conhecimento, eu sou uma pessoa que ignoro aquele saber. E se eu ignoro aquele saber, eu sou uma pessoa ignorante. Portanto, eu não sou livre. Ninguém que não tem conhecimento pode ser livre. Então, você imagine uma pessoa que não tem autoconhecimento. Será por acaso que não existe liberdade de internet na China? Não existe liberdade? Por quê? Porque eles não querem que você tenha contato com o mundo. Se o país é comunista, eu não posso ter contato com outro mundo. Eu só tenho que saber das coisas que são daqui. Daqui a uma semana eu vou estar na China e eu vou contar para vocês como é que é, tá bom? A religião foi a maior ditadura imposta na minha vida. Pois é. E essa ditadura, seja ela a religiosidade, ou seja ela questões familiares, você não se questiona, você simplesmente segue a manada. E aí você aprende a música, mas você não conhece a letra. Você canta, mas você não sabe o que você está cantando. Você faz, mas você não sabe o que você está fazendo. Nesse caminho, você vai repetindo uma série de comportamentos que não foi você que escolheu. Esses dias, uma pessoa escreveu para mim, eu não sei se ela está aqui na live nesse momento, mas ela escreveu para mim assim: tem uma filha de 21 anos que foi criada na igreja evangélica e agora está frequentando o terreiro de Macumba. Ok, ela tem 21 anos, então o que que me não é por acaso aquele 21 anos que ela ainda fez questão de colocar na mensagem. Ou seja, essa pessoa esperou a maioridade para agora fazer as suas escolhas. Não significa que a escolha é certa ou que a escolha é errada. Esse não é o ponto. E eu não sou juíza para julgar se a escolha dela está certa ou errada. E o que eu desejo para você é que você também não seja juiz dos seus filhos, não seja juiz de você mesmo, aonde você mesmo se coloca na cadeira da sentença.
Quando nós somos juízes tão severos na nossa própria vida, nós não seremos severos só com os nossos filhos, nós seremos severos conosco. E nós seremos ruins para a gente mesmo. Então, admitir o erro na cabeça de uma pessoa que foi criada num sistema comunista, socialista e ditador, assumir que errou, assumir que precisa, por exemplo, se divorciar, é, é, é dar um passo para trás. Fui divorciada, né? Sou casada, graças a Deus, hoje sou muito feliz. Mas eu passei por essa situação na minha vida e eu não desejo isso para ninguém, porque é muito triste o divórcio. Mas existe algo que é muito mais triste do que o divórcio. É ficar em um lugar onde eu estou sendo completamente destruída, aonde eu não tenho absolutamente nenhum poder para decidir por mim. Isso é muito pior. É muito pior você olhar para a sua vida com 50, 60 anos, 70 anos e chorar pelas decisões que você não tomou porque você não foi humilde o suficiente para admitir que errou. Tomar decisões difíceis na nossa vida é um ato de humildade e admitir que errou. Mas você pode ter errado, e aqui eu trouxe um cenário grande e muito amplo para você. Você pode ter errado porque simplesmente você fazia parte de um sistema socialista, um sistema eh, capitalista, um sistema comunista e até um sistema ditatorial. O meu marido é iraquiano. Ele é árabe, né? Nascido e criado no Iraque. Ele sai do Iraque aos 30 anos, 33 anos, fugindo da guerra. Ele participou de duas guerras do Irã, do Irã e Iraque, e depois uma outra guerra no Kuwait, enfim. Ele foge do Iraque e chega à Austrália aos 33 anos de idade. E se ele não chegasse aqui, ele seria decapitado em praça pública. Por quê? Porque ele não podia simplesmente não querer ir para a guerra. Ele foi imposto. E se ele desobedecesse às ordens, ele era decapitado em praça pública. Você pode não conhecer a história, mas a palavra, o nome Saddam Hussein, você conhece. Assim como aquele da Alemanha, você também conhece. Então, nós somos inseridos em um sistema sem escolha. No Iraque, você não escolhe a religião que você quer seguir. Simplesmente você é daquela religião e o seu passaporte é carimbado com a religião. Você não escolhe. Então, como que depois de 33 anos você muda completamente? Você não muda completamente, você tem que abrir a sua mente e esperar e querer e desejar saber, conhecer, aprender, porque só assim você vai conseguir se libertar. E hoje meu marido é uma pessoa completamente livre desses padrões impostos no país dele, uma pessoa completamente livre dos padrões culturais e religiosos, inclusive culturais, porque a cultura, ela te acompanha muito mais tempo do que a própria religião. Então, quando essa mãezinha trouxe essa mensagem para mim, eu sinto a dor dela, porque para ela ter uma filha que foi criada no Evangelho e agora, aos 21 anos, decidir frequentar um centro de macumba, como ela colocou na caixinha, deve estar sendo muito difícil e muito doloroso. Porém, mãezinha querida, se você estiver aqui ouvindo, ou você que por acaso está aqui ouvindo alguma coisa nesse sentido, a sua filha, aos 21 anos, tomou uma decisão
que talvez ela não pôde tomar ao longo da vida toda. Ela nasceu em um lar e aquele lar colocou ela para seguir aquela religião. Então, os muçulmanos lá no Iraque, no Irã, no Afeganistão, nascem e também são obrigados a ser muçulmanos, eles não têm escolha. Será que nós ensinamos os nossos filhos na igreja, a religião que eles seguem, ou a religião que você ensinou? Eu, por exemplo, não fui criada na igreja, não fui criada no cristianismo, eu fui criada o contrário dela, no centro de macumba, no centro kardecista. E na minha adolescência, eu tomei a decisão. Como eu estava numa família, entre o socialismo e o capitalismo, a minha família brigou, mas aceitou. Então eu saio da macumba, do centro espírita, do kardecismo e vou para a Igreja Batista com 14 anos de idade. Acontece que eu nunca fui da macumba, eu nunca fui do kardecismo, eu nem escolhi, eu simplesmente ia. Muda a roupa aí que a gente vai sair daqui a pouco. Era assim, né? E quantas vezes, por muitos e muitos anos, talvez essa mãe acreditou que ela criou a filha naquele lugar, mas ela simplesmente impôs sem perceber. E nós fazemos o que fazemos simplesmente porque nós somos seres humanos e seres humanos repetem comportamentos. Os nossos comportamentos, eles são aprendidos. E tudo que a gente faz porque a gente aprendeu a fazer daquele jeito. E se você aprende a fazer daquele jeito, é aquele jeito que você vai fazendo. E hoje, com essa live, eu quis trazer para vocês essa reflexão para que você pense em que sociedade eu fui criada, em que regime eu estou inserida. Será que eu tenho uma liberdade de escolher o que eu quero escolher? Será que as minhas escolhas foram pautadas nas nas questões que eu decidi na vida ou questões que a vida me impôs? Será que eu compro esse perfume de R$ 4.000 porque ele é bom ou porque eu preciso mostrar para a sociedade que eu tenho um perfume de R$ 4.000? Será que eu compro esse perfume de R$ 4.000 porque ele vai fazer diferença na minha vida? Ou porque simplesmente eu preciso seguir a manada? O perfume é maravilhoso? Sem dúvida alguma, ele é maravilhoso. Mas tem um outro do Boticário que pode ser maravilhoso. Eu falei numa live aqui para vocês. Quem está por acaso, quem está assistindo essa live hoje aqui pela primeira vez? Tem alguém assistindo aqui pela primeira vez do mês de fevereiro? Se tiver alguém aqui, primeiro dia, primeira live que eu estou vendo dessa sua jornada de perfumes. Me conta aí, é a primeira. Acontece que as lives começaram dia 3 de fevereiro. Para cada dia eu falei de um perfume diferente, tá? Alguém está assistindo aí pela primeira vez? Olha, oi, olha só. Ô, pai, quantas coisas vocês perderam? Olha só. Para cada tema, eu falei de um perfume diferente, tá? Para cada tema da live, eu falei de um perfume e de uma fragrância. E falei também, expliquei por que que a gente está falando sobre isso. Por quê? Os nossos sentidos, então, principalmente para vocês, tá? Que estão aqui pela primeira vez hoje. Os nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar e audição, são tão importantes quanto alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Nós temos 5 emoções e temos 5 sensações. Será que é por acaso? Estrelinhas aí. Tá? Então, eu falei da importância do nosso olfato, ele é mais importante, inclusive, que a nossa visão.
Recomendei o filme, vocês que não estiveram aqui, O Perfume. E o que um perfume pode fazer? O que o olfato pode fazer? Então, existe um poder por trás de um olfato. Mas eu disse também que é, você pode, se você for apaixonada por esse perfume, olha, eu sou a primeira pessoa a te apertar a sua mão e falar: compre o perfume que você quer. Faça o que você quiser fazer, porque a vida é sua e você precisa demais de ser feliz. Eu falei isso para vocês. Mas você pode ser apaixonada de todos os perfumes. Teve alguns novos que eu não tinha e eu comprei. E tem um que eu comprei que eu estou apaixonadíssima. E eu comprei tem um mês e o perfume está quase acabando. Porque eu me apaixonei por aquela fragrância. Eu coloco ele para dormir. Apaixonei por ele. Entendeu? Então, eu amo esse aqui, amo, tenho um, esse aqui já é o terceiro frasco que eu tenho. Mas não sei se vou continuar comprando, não, porque eu conheci outros e gostei de outros. E não é uma questão de valor, não é uma questão de preço, é uma questão de valor. Então, faça aquilo que representa de verdade um valor para você. E se isso representa um valor importante para você, se isso vai fazer diferença na sua vida, então faça. Porque no dia que você morrer, o dinheirinho que está guardado vai ficar aí para alguém. Então seja feliz, é isso que importa. Mas o que importa de fato e de verdade, quando eu acabar essa live aqui, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês. Corram lá e coloquem lá as suas perguntas, coloque seu perfume preferido. A gente vai falar essa semana todinha. Então a gente tem, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, com vários assuntos. Ó, vou compartilhar aqui só para vocês terem noção aí do que a gente vai falar. Hoje, escolhas erradas. Amanhã a gente vai falar sobre números e a ciência, ou para quem quiser, numerologia. Deixa eu tirar aqui os comentários que eu não consigo ler o que está escrito aqui, tá? Então a gente vai falar sobre a importância dos números na nossa vida. E por que que a gente vai falar isso amanhã? Porque é que vai ser o mais bombástico. Porque amanhã representa o número 7 desse ano. Vocês sabiam disso? Eu vou explicar isso amanhã. E o número 7 é um número da perfeição. Então, amanhã pode ser um ponto muito viral na sua vida. O dia de amanhã, no mapa mundial, é um dia importantíssimo. É o dia 7. Meu Deus, eu tô querendo fazer a live até 7 da noite para poder combinar tudo. Mas amanhã eu tenho Power Mind. Então, não, Power Mind amanhã. Não, não, é hoje. É hoje. Enfim. Mas é amanhã, dia 25, tá? Se liga nessa live. As lives, elas ficaram salvas aqui por 24 horas. Tem algumas que ainda estão salvas lá no YouTube, mas elas foram saindo do ar, tá? Mas semana que vem a gente vai dar a oportunidade para você assistir todas elas. Fica ligadinha aí, tá? Porque semana que vem a gente abre a primeira turma do novo mapeamento. E eu vou falando isso aqui para vocês depois. Hoje não dá tempo de falar disso, não. Aí na quarta-feira, expectativas versus realidade. Quantas expectativas a gente vai vivendo na vida, mas que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E aí, o que acontece? Expectativas frustradas. Então, escolhas erradas, expectativas frustradas, como é que eu vou saber quem eu sou? Olha só, não tem como. Eu não sigo uma linha na minha vida. É tudo desordenado. As minhas expectativas são completamente opostas à minha realidade. Na sexta-feira, eu vou te ensinar como você vai se tornar uma mulher irresistível. Ninguém vai resistir à sua sabedoria, ninguém vai resistir. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ficar melhor.
Ninguém vai resistir à sua sabedoria, ninguém vai resistir ao seu perfume, ninguém vai resistir à sua elegância, ninguém vai resistir à sua forma de lidar, mas não é usando um perfume de 4.000 ou uma bolsa de 30, 40, 50 mil. Não é isso. Você pode usar tudo isso. Você pode usar a bolsa de 500 mil como usou aí a Virgínia, né? Mimimei, 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 mimimei. Se mime, sim. Você pode se mimar? Vai lá, mimimei, mimimei, mimimei. Mas cuidado, para ao invés de mimimei, você não botar lá, me endividei. Me endividei, me lasquei e agora me ferrei. Cuidado. Aprenda o que é preço e o que é valor. Tem coisas na nossa vida que têm muito valor, mas o preço não justifica. Se tem valor para mim, eu pago o que for, porque tem muito valor. Mas talvez não tenha valor algum, só tem preço, entendeu? Então fique atenta a isso. Fica muito atenta a isso. E com isso, fique atenta e pergunte para você: qual foi o sistema que eu fui criada? Eu escolhi o que eu escolhi? Ou sempre escolheram para mim? Quem escolheu o marido que você tem? Foi você? Tem certeza? Ou foi o sistema que você está inserida? Quem escolheu a profissão que você faz, que você exerce? Foi você que escolheu sua profissão? Ou alguém escolheu para você, o seu pai, sua mãe? Saiu uma pesquisa muito interessante de curiosidades que diz que 70% dos médicos não escolheram ser médicos. Talvez isso explique até a quantidade de médicos tão ruins que existe por aí, né? 70% simplesmente seguiram a profissão do pai ou da mãe e seguiram a manada. Isso é uma coisa que dificilmente acontece aqui na Austrália. Por quê? País capitalista, você é livre, você faz o que você quiser, você não tem essa cultura de sequência. Isso não existe. Mas para brasileiros, por exemplo, isso é real. Então a gente quer honrar pai e mãe, acreditando que honrar pai e mãe é escolher a mesma profissão, acreditando que honrar pai e mãe é continuar naquela religião, mesmo que eu esteja infeliz, acreditando que honrar pai e mãe é não assumir a minha sexualidade, porque eu não quero ferir os princípios e os conceitos religiosos nos quais eu fui inserida uma vida inteira, mas ninguém me perguntou se eu queria estar lá. Aonde você está? Você já se perguntou se as suas escolhas são suas ou se alguém escolheu o que você vive hoje? Então, apesar de uma drástica mudança que a sua vida pode ter quando você aprender a tomar decisões, essas mudanças farão de você uma pessoa quase que tendo que mudar a sua certidão de nascimento. Fará de você uma pessoa, praticamente eu tenho que mudar de nome, porque eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Quando a gente tem esse poder, ontem eu ouvi isso de duas alunas na aula ao vivo, e uma delas falou assim: é tão engraçado. Eu recebi um vídeo hoje, inclusive, de uma aluna que mandou um testemunho. Eu não sei se eu consigo passar vídeo aqui. Se o vídeo que eu passar aqui, será que vocês ouvem? Me falam aí se vocês conseguem ouvir. Vou botar, se não conseguir ouvir, me fala rápido nos comentários, tá? Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Fânia, sou aqui do Brasil, da cidade de São Paulo, tenho 52 anos. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência, né, com o curso de mapeamento, depois que eu conheci a Estão Sayonara. ouvindo ou não? Depois que eu conheci a Sayonara, uns 2 anos, um pouquinho menos.
e decidi entrar no curso de mapeamento, era um processo muito Ah, difícil, né? não dá para Assim, ouvir, né? muitas Então tá. dúvidas, muitas questões de mídia, tenho 50 anos, e tinha muitas questões mal resolvidas, coisas que eu não entendia, que eu queria Então tá. entender, e ali eu vi uma oportunidade. Falei, opa, peraí, é realmente que eu estou precisando mapear minhas emoções para eu Ok, entender o processo, né? E resolvi ok. decidir entrar. Pronto. É, eu tirei, vocês não estavam ouvindo. Mas ela vai contando ali a história dela, e aí ela diz que ela foi percebendo o quanto ela não se conhecia. Agora dá para ouvir, mas agora sou eu que estou falando. Eu tirei o vídeo. Ou vocês estavam ouvindo o vídeo? Enfim, depois eu vou compartilhar com vocês. E aí ela vai falando ali o quanto que ela se espantava ao ver que com 50 anos ela não se conhecia. E isso, gente, é algo, ainda nos dias de hoje, né? É muito engraçado e espantoso. Ó, eu fiz esse curso há 3 anos e nunca mais fui a mesma pessoa. Mudou, inclusive, eu como pessoa. É, que legal, Paty. Eu lembro de você. O curso vale cada moeda paga. Eu lembro de você, lembro da sua história, porque, assim, gente, eu tenho uma memória muito abençoada, muito abençoada. Eu tenho uma memória incrível. Então, quando eu vejo um aluno, assim, dependendo do comentário, eu lembro do aluno, eu lembro da história, eu lembro da Paty. 3 anos atrás ela comprou esse curso. Veja se é você mesmo, só me confirma, porque a história veio aqui na minha mente. Ela mora na Irlanda e quando ela comprou o curso, apareceu lá para ela o valor, e aí apareceu o valor em dólar, eu acho, né? E aí ela pensou que fosse em real. E aí ela pagou. E quando ela pagou, o marido dela na mesma hora falou: O que que é isso que você comprou de US$ 500? Era R$ 3.000. Continua o mesmo preço, tá, Paty? O mesmo preço até hoje. Ó, testemunha aí, viu, gente? E aí ele falou: O que que é isso que você comprou de US$ 500? E aí ela ficou nervosa: Não, não era R$ 500, mas é porque, por exemplo, tudo que eu compro aqui, quando aparece para mim, aparece em dólar. Mas se a pessoa estiver vendendo um curso lá no Brasil, o curso custa R$ 10.000. Não vai aparecer aqui para mim 10 mil, vai aparecer para mim X dólares, entendeu? É, eu não esperava que até de emprego eu mudaria. Pois é. E isso é muito forte, gente. Por quê? Porque quando você se conhece, você muda de emprego, você muda de cidade, você muda de país. Eu me mudei de país com 47 anos, sem medo nenhum. Não, sem medo nenhum, não, mentira. Medo a gente sempre tem, mas a gente vai com medo mesmo. Esse é o segredo da vida. A gente tem que aprender a ouvir o nosso coração. A gente tem que aprender a ouvir a nossa alma, a entender e aprender, porque a gente entende um monte de coisa, mas a gente não aprende. Quem é você? O que você escolhe? Você escolhe por que que você escolhe? E aí você vai aprendendo tudo isso, e isso é muito libertador. Então, apesar de uma mudança drástica que pode acontecer na sua vida, ela é uma mudança de alto nível intelectual, ela é uma mudança de alto nível e percepção da vida. Nunca mais você vai comprar um perfume, por exemplo, né? Porque depois vocês vão ter acesso a todas as lives. Nunca mais você vai comprar um perfume da mesma forma, mas você vai entender. Por que que aquele perfume é aquele perfume? Por que que aquilo é aquilo que é, seja lá o que for? E aí você passa a ter um outro tipo de comportamento, sabe? É isso mesmo, exatamente. Meu casamento saiu do vermelho para super verde. Olha, Paty, você tem que mandar seu testemunho para gente. Olha que coisa.
Maravilhosa! Olha que bênção! Muito bom! É isso mesmo. Nossas lives ao vivo é um tratamento psicológico. Nossas lives ao vivo é assim algo. é, Como é que tem um ditado? É tiro, confusão e gritaria na pracinha. São muito, muito, muito maravilhosas. E bom, para a gente encerrar aqui essa live de hoje, que a gente falou de escolhas erradas, vou fazer aqui um breve resumo com vocês. Nós trouxemos para fazer uma comparação na nossa live os três conceitos políticos, né? O capitalismo, o socialismo, a ditadura, o comunismo, quatro conceitos, na verdade, tá? E fazendo um paralelo com a tua família. Você veio de uma família comunista? Por quê? Já pensou que você pode ter sido criada em uma família totalmente comunista, totalmente ditatorial? Aqui é assim, e se não está satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. Alguém conhece essa frase? Era assim que as coisas aconteciam. Eu fui colocada para fora de casa várias vezes pela minha avó e eu ficava ali sentada na escada. Para onde que eu ia? Para onde que eu ia? Entendeu? Com 13 anos, 12 anos, eu fico ali sentada na calçada, né? Na escada, né? Mas a minha avó, se ela ouvisse alguma coisa que ela não gostava, não falou do jeito que ela queria ouvir, ela botava a ditadura dela no caminho. Era desse jeito e acabou. Eu me lembro de uma música que a música era assim, ó. Feiticeira, feiticeira, feiticeira é esta mulher que por ela amei, que ela amei, eu me apaixonei, uma coisa assim. Eu era criança, gente. Eu estava cantando essa música simplesmente porque estava tocando no rádio. Mas a minha avó era espírita, né, do centro de Umbanda, como eu acabei de dizer aqui para vocês, onde eu fui criada. Então eu estava lá cantando, feiticeira, feiticeira. De repente eu só vi um tapão voando no meio do meu rosto, cala a boca. Aonde você pensa que tá? Eu boto você para fora agora. Você mora aqui porque sua mãe não quis criar você. E assim, né, a criança fica olhando assim, hã? Que é isso? Que violência é essa? Então, será que você foi criado nesse tipo de família, nesse tipo de ditadura? E que depois, quando você é adulto, você sequer pode ter a liberdade de falar mal de quem te criou, porque você tem que honrar pai e mãe. Então, a sua vida não é sua. A sua vida não é sua. As suas escolhas não são suas. Outra coisa, outro dado importantíssimo, que eu discuto isso lá na pós de família com os alunos, é você simplesmente faz porque mandaram você fazer. Você não aprende por que que você está fazendo aquilo, você nem conversa, você nem discute. Por quê? Você tem que honrar pai e mãe. E você não sabe nem o que significa isso. E você está ali simplesmente fazendo. E a maioria dessas pessoas são completamente infelizes. 90% dessas pessoas se casaram para sair de casa, que foi o meu caso. E aí você se divorcia, e aí você carrega mais um emblema. Agora você é rebelde, agora você é rebelde e divorciada. Uma vez, uma pessoa que era muito religiosa falou assim para mim: Você é uma derrotada e você não é exemplo para a vida de ninguém, porque você é uma derrotada. Porque eu era divorciada. E eu estava conversando, eu tinha um salão de beleza na época, e eu estava conversando com uma cliente sentada, chorando muito, porque ela estava
se divorciando do marido. A filha dela, inclusive, era amiga da minha filha e ela estava desabafando comigo. E eu nem era psicóloga ainda, mas eu já era escolhida para essa profissão, eu acredito nisso, porque eu sempre tive muita empatia, sempre gostei muito de cuidar das pessoas, de ouvir as pessoas, de abraçar a pessoa que traz o problema e não simplesmente olhar para o problema que essa pessoa me traz. E essa pessoa que estava no salão falou para mim: você está dando conselhos errados para ela, porque você é uma pessoa derrotada. Você foi derrotada pelo divórcio. E o divórcio não derrota ninguém, gente. Se porventura isso passou pela sua cabeça, apague isso com uma borracha sagrada, porque isso é um pecado, isso é uma judiação. Enfim, eu até me empolguei aqui, já ia falar um outro assunto, mas não vou falar não. Olha, fui criança até 13 anos, com um tipo de família, e depois fui morar com outra, com um regime totalmente diferente. É isso aí. Eu aprendi, eu aprendi que minha família é amaranhada e eu sou largada. Então, eu amo minha família, mas eu preciso do meu espaço. A Tati fala: eu estou passando por isso porque pedi o divórcio. Exato. E aí, gente, eu deixo aqui essa reflexão para a vida de vocês, tá? Não deixe que o sistema ditatorial, que o sistema socialista, comunista, capitalista que você viveu, venha ser o regente da sua vida, das suas escolhas. Hoje, principalmente para nós que somos brasileiros, né? É muito comum o quê? Você tá na internet, de repente você vê um post falando do perfume. Eu tô lá falando do perfume. Aí vem alguém e fala assim: é isso aí, nunca vai poder comprar o perfume. Você fez o L, você fez o B, sei lá o quê, entendeu? Então, o tempo que as pessoas estão discutindo uma coisa que elas nem sabem o que é, um regime político. O tempo que as pessoas estão gastando para fazer isso, elas estão deixando de usar esse tempo a favor do seu próprio sistema. Porque ponto com Sociedade Limitada, você, Maria, você, Priscila, você, Tatiana, você, Renata, você, Joana, você, Lúcia, você, seja lá o seu nome, é você.com.br, Sociedade Limitada. Não existe um companheiro, uma companheira que vai deitar na sua cama do CTI, porque uma cama no CTI não é compartilhável. Não existe ninguém que te ame que vai entrar no caixão com você, porque caixão não é compartilhável. Então, a sua vida é de sua responsabilidade. A sua saúde física, mental, emocional e espiritual também é de sua responsabilidade. Não fique triste porque seu filho ou sua filha decidiu escolher uma religião diferente, mas se pergunte: poxa, se ela foi para uma religião tão diferente daquela que eu ensinei, será que eu falhei? Será que eu dei a ela a liberdade de escolher ou eu impus a ela? Porque foi assim que eu aprendi. E essa história de que ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, essa história é real. Mas será que você está ensinando o caminho ou você está indicando um caminho que nem você segue, que nem você é fiel a esse caminho que você quer que o seu filho siga? Você não é fiel a esse caminho, você não faz esse caminho e acredita estar ensinando o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele mal tomou a maioridade
e já está se desviando, porque aquilo não faz sentido para ele. Aquilo não faz sentido para ela. E ela aprende que ela precisa viver, ou ela decide que agora ela vai viver. Então, esse perfume escolhido de hoje, ele foi um perfume para ilustrar, ele é maravilhoso, tá? Ele é o símbolo da sofisticação como identidade. Ele tem um rosa fosco, né? Ele expressa que todas as como é que se fala? A moldura do castelo de Versailles. Ele tem essas franjinhas, todos os perfumes da Casa de Mali vai trazer essa franja, porque essa franja remete lá ao Palácio de Versalhes, em Paris. Todo perfume de Mali vai vir também com esse Swarovski, tá vendo? Ele tem um rosa aqui na tampa. Dá para ver aqui? Dá para ver? Ele tem um rosa que é combinando com ele. Então é um perfume que realmente ele mostra ali uma elegância. Parece que ele está com roupa de sair, né? Ele tá com o perfume parece que está indo para um casamento. Ele vem numa caixa de veludo com um bercinho ali onde ele encaixa, sabe? Ele é super chique. Mas eu quero que você pense, você está utilizando, você está consumindo esse perfume porque você gosta ou porque ele está sendo imposto aí pelas redes sociais, pela mídia? Por que será? Tá? Então, ele faz parte da sua escolha real ou da sua escolha imposta? E aí eu quero encorajar vocês agora a trazerem aí as questões de vocês. Olha, eu não sei se ele tem feromônio, não. Eu não vi isso nas minhas pesquisas, mas posso até aprofundar para saber, tá? Mas comente aí. Essa live foi importante para você? Você é aquela pessoa que estava aqui lá no comecinho que eu falei para você assim, fique aqui até o final, que você vai, que tem muita coisa boa para você aprender. Quem conseguiu aí ficar do começo até o fim, parabéns, viu? Parabéns. E eu espero que você esteja aqui amanhã para ouvir mais sobre o que a gente vai falar amanhã, o poder dos números e a neurociência, o que está por trás dos números, a questão religiosa envolvida também, tá? Então, eu tenho certeza que vai contribuir, assim, muito na vida de vocês. E aí eu deixo aqui um convite, você pode digitar aqui nos comentários a palavra mapa para ir lá para o nosso grupinho no WhatsApp. É um grupinho onde eu estou colocando, compartilhei lá a nossa planilha de temperamentos, tá? Sai, eu também sou divorciada e estou sempre em paz para ser feliz. Parabéns. Fabiana conseguiu assistir até o final. A Pri, gratidão, Sai, pelo conteúdo tão valioso. Obrigado, gratidão também. Estarei sim. Gente, essa live de números é um espetáculo. Ah, obrigada, Paty, você lembra, né? Mas com certeza vai ser diferente, minha filha. 3 anos depois, já tem tanta coisa mudou por aqui, tá? Tenho que rever as minhas atitudes. São frutos do que me foi imposto e são frutos das minhas escolhas dentro do meu querer, exatamente. Aí a gente vai aprendendo. E se você quer aprender mais, você digita mapa, vai lá para o nosso grupinho do WhatsApp. Nós estamos celebrando, Paty, nosso 5º ano do mapeamento das emoções. E agora, para celebrar o 5º ano, começa a semana que vem uma nova turma que vai se chamar Map Your Emotions. E essa turma vai vir com algumas coisas diferentes e uma coisa muito diferente é que vocês vão ter o acesso com um projeto de assinatura. Então, ele vai trazer um preço muito acessível para todo mundo, vai ser algo maravilhoso, espetacular, né? Vai lá para o grupinho, já vai se preparando e vem participar. Eu tenho certeza que 2025 não vai ser um ano normal na sua vida. Se você deseja de verdade ter um ano
que você marque com carimbo. Eu tenho esse ano na minha vida, que foi 2015, vai fazer 10 anos agora, em agosto, que eu marquei 2015 assim com um carimbo, sabe aquele que você derrete a vela assim, você vem com ferro? Eu marquei o meu 2015. A partir dali, a partir dessa decisão, muitas coisas mudaram na minha vida e eu posso dizer uma coisa para vocês com toda certeza e muita paz no meu coração. Quando você marca esse seu dia de mudança, você faz uma assinatura cerebral. São essas coisas a mais que eu quero falar também sobre neurociência. Você faz uma assinatura no teu cérebro e a partir dali, essas memórias, elas vão sendo reconstruídas. A gente não esquece o que a gente sofreu, o que a gente passou. Ah, não existe uma borracha que vá lá apagar o abuso que você sofreu na infância. Vocês viram aqui que eu contei a história da minha avó e eu lembrei da história. Mas essa história, ela não mexe mais comigo. Ela hoje é utilizada aqui para ajudar outras pessoas. E você pode também fazer isso com a sua vida. E é isso que eu quero ensinar vocês a fazerem. É esse poder que eu quero ensinar você ter e utilizar dele sempre.